O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Apoio Fractal Experimentos Portáteis. O Brasil se tornou, no último dia 15 de junho, o 12º país a assinar os Acordos Artemis, um protocolo redigido e liderado pelos Estados Unidos para estabelecer normas de comportamento para a exploração espacial. O tratado bilateral tem por objetivo reforçar os usos pacíficos do espaço, proibindo a instalação de bases militares na Lua ou em outros corpos celestes, seguindo a trilha deixada pelo Tratado do Espaço Exterior, em vigor no âmbito da ONU desde 1967. Os Acordos Artemis, contudo, vão mais adiante, tentando construir regras e gerar segurança jurídica para a exploração de recursos naturais no espaço. O Brasil já havia assinado um protocolo de intenções em dezembro e agora concluiu a adesão aos acordos. Apresentados em outubro do ano passado, os Acordos Artemis foram de imediato assinados por Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Japão, Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. A Ucrânia aderiu em novembro e no último mês entraram Coreia do Sul, Nova Zelândia e agora Brasil. Cássio Barbosa, existe uma confusão danada sobre isso. Existe, porque o pessoal está fazendo, inclusive a gente viu aí o videozinho, o pessoal na TV Brasil falando, não, Brasil assina acordo para enviar a primeira mulher à Lua, como se o Brasil estivesse fazendo alguma coisa. O que já é meio assustador. Porque, opa, Brasil fazendo alguma coisa deve estar errado. Se você achou que estava errado, meu amigo, você acertou, estava errado. O Brasil não está fazendo nada. Existe uma distinção que é importante se fazer entre Acordos Artemis e Programa Artemis. O Programa Artemis é aquele programa que os Estados Unidos estão desenvolvendo, que a NASA está desenvolvendo, para levar astronautas de volta à Lua. A meta é pousar pela primeira vez em 2024, já falamos disso aqui. Durante o governo Trump, eles falavam da primeira mulher, agora eles estão falando da primeira mulher e da primeira pessoa de cor, e por aí vai. Esse é o programa, que vai ter parceiros internacionais, sim. Os elementos-chave estão sendo desenvolvidos pelos americanos, mas já tem parceiros de certa maneira, porque, por exemplo, a Orion, a cápsula que vai para a Lua, o módulo de serviço é fornecido pela Airbus. Então, em troca de outros serviços, lá fizeram uma parceria e aí a Airbus está fornecendo o módulo de serviço da Orion. Esse é o programa. Existem os Acordos Artemis. Acordos Artemis é um documento diplomático. A função dele é reafirmar tudo que está lá no Tratado do Espaço, que foi assinado em 1967, na primeira ida à Lua, para tentar controlar um pouco as ambições dos países. Então, por exemplo, lá está dito que nenhum país pode declarar posse sobre nenhum corpo celeste, não pode instalar armas de destruição em massa no espaço ou em qualquer corpo celeste, não pode ter base militar no espaço ou em qualquer corpo celeste, e assim por diante. Ele previu uma série de coisas. O Artemis, esse novo acordo que os Estados Unidos estão tentando empurrar em cima dos outros, ele é uma extensão do Tratado do Espaço, mas que contempla algumas questões que na época não eram relevantes, mas agora estão sendo. Por exemplo, exploração de recursos naturais na Lua. De quem são os recursos naturais da Lua? Alguém pode ter posse? Alguém pode declarar propriedade sobre eles? Então o que os Estados Unidos fizeram? Falaram, olha, nós estamos indo de volta para a Lua agora. Você quer ir com a gente? É pré-requisito para você ir com a gente, você assinar esse acordo. Russos ficaram putos, chineses ficaram putos, vocês viram que na lista não tem. E tem, nesse momento, são 12 países com o Brasil, não são muitos os países que aderiram, espera-se que mais vão aderir, porque, afinal de contas, o documento não tem nenhum absurdo nele.
e é um pré-requisito para você cooperar com os americanos na volta à Lua. Então, assim, tem os acordos e aí tem o programa. Você vai fazer duas coisas diferentes. O que o Brasil fez foi assinar o acordo. Daí a entrar no programa, são outros 500. Quer dizer que não vai entrar? Não, pode ser que entre. Pode ser que entre, não tem problema nenhum. Eu torço muito. Eu não sei com que dinheiro e nem o que o Brasil vai fornecer, mas eu torço muito que entre. Poderia entrar, de repente, numa parceria fazendo uma missão. A gente sabe que tem missão lunar brasileira sendo planejada pelo Lucas Fonseca, por exemplo, o nosso velho de guerra aqui, de forma privada. Poderia ser incorporada, de repente, e proposta uma parceria com os Estados Unidos para a gente, de alguma forma, aderir ao programa. Poderia, não tem nenhum impedimento. Mas existe uma distinção. O Brasil não está assinando acordo para mandar a mulher para a Lua. O Brasil está assinando um acordo para dizer assim, olha, americano, você que pegou uma pedra na Lua, a pedra é sua, tá bom? Não tem problema. E é importante fazer essa distinção, né, Cássio? E além do que, esclarecer que existe uma certa controvérsia em torno desses acordos. É a coisa da Rússia e China. Eu fui ver o vídeo que a gente fez inicialmente sobre os acordos Artemis e você falava assim, poxa, até o Brasil nem está presente aí, é surpreendente, né? Na época, Bolsonaro e Trump eram super afins e tal, e é curioso, porque realmente foi em outubro de 2020, o Brasil só assina um protocolo de intenções em dezembro de 2020 e vem aderir agora. Parece que houve realmente um processo sério do Itamaraty, das Forças Armadas Brasileiras, de analisar o acordo, ver o que estava escrito lá antes de assinar. É o que eu ouço de bastidores. Então eu acredito até que foi bem intencionada essa demora do Brasil para assinar. Agora assinou, faz parte. Não quer dizer que a gente vá para a Lua, mas é um pré-requisito para cooperar com os americanos. A pergunta que eu quero deixar para você agora é a seguinte. A gente vê, aos pouquinhos, o Biden, que de início era meio que um antagonista do governo brasileiro, porque o presidente brasileiro nem sequer reconheceu a eleição do cara, né? Mas a gente está entrando numa nova fase geopolítica em que, por exemplo, se fica o Bolsonaro, a tendência é um alinhamento com os Estados Unidos. Se entra um governo de esquerda, a tendência é acirrar a parceria com a China. Você acha que o Biden vai querer fazer um afago e trazer o Brasil para o programa mesmo, Artemis, como um método de diplomacia, né, de soft power a partir do espaço, que é uma coisa super comum? Como é que você vê essa perspectiva? Dá para o Brasil surfar essa onda? E se mudar de governo daqui, né, em 2023? Aí acaba tudo. Já tivemos esse, né, gato escaldado, Estação Espacial Internacional, o Brasil aderiu em 98. E aí era o programa mesmo, não é acordinho diplomático. Era o programa, não, vamos aqui fazer essas peças, tal, Estação Espacial, 98. O astronauta, que agora é o ministro, foi lá e assinou e tal. Fez treinamento de astronauta, etc e tal. Mudou de governo, o FHC já estava rateando. Foi ele que fez o acordo, mas tá ficando muito caro, o Brasil não tem dinheiro, tá ruim e tal, vamos renegociar. Chegou o governo Lula e falou, não queremos nem renegociar. Não queremos isso aqui. E o próprio Pontes ficou trabalhando de bastidores para segurar o programa, e voou com os russos de carona, porque voar com os russos tudo bem, né? O Lula não achava ruim essa parte, e aí foi isso, né? E no final fomos expulsos da Estação Espacial Internacional. Então a primeira pergunta é, tem essa chance dessa aproximação do Biden? E o que vem depois pro Brasil? Tem a chance da gente passar vergonha de novo? Bom, aí depois de um preâmbulo desses, aí vamos ver que consigo colaborar, né, no raciocínio. O que eu acho é o seguinte, né, então eu estou no campo do achismo bastante, que a ideia de você aderir ou não aos protocolos é aberta, né, tirando aí, claro, as restrições de sempre, como a China, né, e os países aí do eixo do mal, Coreia do Norte, e coisas ligadas aí a essa política dos Estados Unidos. Então não teria por que, né, não aceitar o Brasil nesse protocolo que você está falando. O programa já são outros 500 milhões, né, outros 500 milhões. Mas eu acho que não teria problema de aceitar. Isso pode vir, né, com alinhamento geopolítico, que o Biden também, né, os Estados Unidos
podem ser contra, não se alinhar, mas também não vão intervir para fazer nada que dê, né, origem a um governo que não seja de direita, que seja, né, alinhado às repúblicas aí de esquerda. Então não vai colaborar com isso, também não vai fazer nada com que mude grande coisa. Então isso aí é uma coisa. Agora, conforme isso passar, né, se trocar de governo, tem essa grande fragilidade, né? O problema no Brasil é que você não tem a política de Estado que diga, nós vamos entrar no programa. Então, começamos com o protocolo, começamos com os estudos, e depois nós vamos ver como nós podemos fornecer alguma coisa, nem que seja os marmitex lá que vão mandar para o pessoal, mas você tem uma participação que vai te gerar algum retorno, tanto de ciência, alguma coisa, uma participação um pouco mais efetiva quando tiver lá, vamos dizer, jogando bem para o chão a comparação, na hora que começar a vender os minérios, tirar lá 1 ou 2% do lucro, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas o problema é quando você fala de trocar o governo e ir para o futuro, é que mesmo que continue um outro governo, né, que não seja aí alinhado com o bloco chinês ou com os russos, não garante que vai dar sequência, né? Como você bem falou, o próprio FHC já olhava, via o gasto, não via muito retorno, e aí acabou morrendo, né, toda a iniciativa. Então acho que o maior problema, voltando, a primeira parte da pergunta acho que é essa, não tem problema nenhum, né, o governo como esse fazendo esse alinhamento. Como você falou de bastidores também, o que eu vejo é que tem algumas coisas que são interessantes para o atual ministro que aconteçam com a NASA. Né? Tem aí outras intenções, né, mais do que protocolares e diplomáticas, e que seria interessante que ele mantivesse uma boa relação com a NASA e o programa como um todo, né? Não que necessariamente isso entre, que isso afunile na participação no programa. Então tem essa questão de interesse. Agora, da segunda pergunta de isso, se continuar, realmente é uma coisa que, dependendo do governo que entrar, não é política de Estado, mesmo que fosse, pode ser revertido. E 2, uma participação no programa, como você falou, e eu estava brincando aqui, são outros 500 milhões e não tem esse dinheiro. Uma coisa que eu fiquei muito... Vamos colocar em termos para esse horário aqui, né, 7, quase 8 horas, chateado. Foi que eu vi, que apareceu para mim na timeline, estava tendo a live, você não quer assistir? Acho que o pessoal acha que eu gosto de astronomia, de espaço e tal, né? O pessoal lá do Twitter. E eu fui ver essa live, que horror. Porque, assim, era um cenário de País das Maravilhas. Assim, era um cenário que estava falando de formar técnicos, de formar pós-graduandos, de entrar com patentes e voltar à tecnologia. Não se tem bolsa para essa molecada aí, os jovens, os estudantes, onde está falando que vai fomentar, quem vai pagar isso? Vamos fazer intercâmbio, não sei o quê. Quem vai querer vir para uma situação dessa aqui, um técnico de foguetes, de propulsão, de telecomunicações, vai vir para cá para fazer o quê? O que ele vai aprender aqui? Telégrafo, código Morse, para que se tiver uma guerra e um pulso eletromagnético, e vai mandar os nossos para lá quem? Bom, se for os militares, né, eles já têm o programa deles lá, o Milico Sem Fronteira, com 3 bilhões de reais, é bem capaz, né, que saia. Aí sim, ele está ali fazendo dele, né, militar, major, então ele está realmente dentro daquele esquema que eu acabei de falar aí, dos interesses por trás desse protocolo. Então, a coisa, sim, beleza, nós fizemos a parte mais simples, agora o que vem daí pra frente, cara, é pra gente sentar e prestar atenção quais são esses movimentos, né, porque tem muita coisa associada. Essa parte, quando ele fala de formação de pessoal, de recursos humanos, pesquisadores, a menos que sejam os beneficiários desse programa de intercâmbio que foi dado aí com os militares, não tem nada para as universidades federais, não vai sobrar nada para os institutos de pesquisa não, viu?
E eu acho que tem um lance também de prioridades, né? Porque a gente tem a galera aqui sem grana, e assim, sem grana mesmo. O pessoal falando de desligar supercomputador do INPE. Desligou o supercomputador do INPE e você basicamente acabou com a previsão do tempo no Brasil. É isso, entendeu? O pessoal acha que, não, é pro pesquisador ficar lá. Não, é previsão do tempo. É o básico do básico. E a gente está absolutamente depauperado no orçamento de ciência e tecnologia. Meu palpite, não sai nada. Esse é um instrumento de propaganda e de boa vontade com os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem que o mundo inteiro assine esse acordo, tanto que eles fazem o maior oba-oba toda vez que alguém assina, né? E agora já são 12, e vai construindo um arcabouço internacional por um método diferente do método usual. Você pega o método, por exemplo, do Protocolo de Quioto ou do Acordo de Paris, é assim, junta todo mundo na ONU, a gente discute os termos que todo mundo vai ficar feliz e a gente assina. Os Estados Unidos, seguindo a linha do Trump, que foi quem bolou esse programa, são acordos bilaterais, país a país, ou seja, os Estados Unidos assinam com cada um dos países. Isso. E assim, tá aqui o acordo. Quer assinar ou não quer assinar? Não é assim, vamos mexer, essa cláusula não gostei. Não, assina ou não assina, né? E aos poucos eles vão, porque tem esse poder de realmente poder incorporar países que jamais teriam a possibilidade de mandar astronautas à órbita da Lua ou mandar sondas para a superfície lunar. E pode criar parcerias, pode criar sinergias. Então é interessante, mas é um método diplomático diferente do usual, essa coisa dos acordos bilaterais. Por sinal, a entrada do Brasil na ISS, na Estação Espacial lá atrás, também foi um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil não fazia parte do consórcio. O Brasil assinou com os Estados Unidos e fazia uma parte do que era dos Estados Unidos. Uma parte pequena, 6 peças, não entregou nenhuma, passou vergonha, foi expulso e acabou. Foi assim que terminou. Meu palpite não tem dinheiro, esse é um instrumento de diplomacia. Não há Brasil na Lua, eu acho. Não por esse caminho, assim. Se procurarem sinergias, é o que eu falei, já tem gente pensando em missão lunar no Brasil. Tem o projeto. Se você leva lá e fala, olha, aqui ó, não precisa de dinheiro porque o dinheiro está saindo privado. Você consegue uma carona com os americanos para ir para lá, pode sair. Mas aí está assinado já o documento. Agora, por exemplo, em dezembro, quando assinaram o protocolo de intenções, estavam falando em rover brasileiro na Lua. Esses mesmos caras aí, esse mesmo governo. Então não tem quem faça, não tem quem faça. Quem é que vai fazer o rover brasileiro? A gente não tem nem automóvel brasileiro, né? Que anda na rua mesmo. Não, imagina na Lua. E não é desprezo pelos engenheiros, é porque não tem o dinheiro, não tem o investimento. Se você não investe nesse setor, você não tem a tecnologia. E você não vai fazer aparecer assim do nada. E se vai aparecer daqui 10 anos, tem 3 governos pela frente, o que vai acontecer? Não sabemos. Infelizmente o Brasil é muito instável nisso. E eu acho que é só o acordo, vamos bater palma, pronto, o Brasil assinou o acordo Artemis e é isso aí. Minha opinião. Tomara que eu esteja errado, tomara que saiam coisas maravilhosas disso. Só não vejo como e com que dinheiro. Mas... Exatamente.